né? Eu sei que, como eu trabalho próximo ao seu trabalho, né? Na verdade, eu trabalho na galeria que você é dono lá. E eu sei que a sua família está ali envolvida com você no seu negócio. Sim. Mas como é a relação dos negócios, né, e a família, né? É, é, Como é que você consegue conciliar os dois? e ainda mais porque tem essa questão, quando as pessoas falam de empresa familiar, dizem que existe muito problema, que você acaba arrumando desavença com... Se você é sócio da sua esposa, por exemplo, você arruma desavença com a esposa, se seu filho é seu funcionário, você arruma um problema com o filho. Como é essa tua relação de família e empresa? Uhum. eu vou voltar um pouco em relação a essa empresa que a gente tem, né? Hoje, meio que também caiu na mão da gente por vontade de Deus. A gente não era comerciante, a gente só fazia construir. E na própria pandemia, né, um certo domingo, foi me oferecido um repasse desse armazém. E na época, eu falava, oxe, eu sou comerciante não, cara. Quero ser comerciante, não tenho nem ideia para onde é que vai. Só que tem um caso engraçado, Davidson, que a gente meio que pegou esse repasse, meio que tentando, entre aspas, prender o nosso filho mais velho. Uhum. Que ele tinha vontade no coração dele de ir para outro país. E eu conversando com ele, não, vamos pegar esse armazém, porque a gente diz que ele é o gerente, e vamos prender o cara aqui. Porque o filho, né, o filho mais velho, vamos segurar o cara aqui. E tá certo, vamos lá. E a gente entrou no comércio sem saber de nada, porque eu, entre aspas, era construtor, formação de educação física. Minha esposa saiu de um ramo totalmente diferente para o que a gente hoje. Minha esposa fazia bolo artístico, para você ter ideia. E a gente saiu de um ramo para ir a gente, na verdade, foi para um ramo que a gente não tem entendimento de nada. Né? A gente não tem entendimento de exatamente nada. É outro mundo, né? Muito, cara. Você não tem entendimento de nada, de fazer pedido. E principalmente eu tinha um pouco de entendimento porque eu trabalhava com as obras. Então eu conhecia o que era um joelho, o que era um tubo, o que era uma cola, mas minha esposa e meu filho não sabiam de nada, né? E a gente começou a tocar, aprendendo, graças a Deus, algumas pessoas chegaram e ajudando, né? Alguns vendedores, alguns fornecedores dando alguns bizus, e a gente foi tocando. Fomos tocando, e a gente dizia que nosso filho era o gerente. Não, tu é o gerente, toma conta da loja aí. Mas na verdade era uma forma de prendê-lo, né? Para ele não viajar. Só que veio a pandemia, ele não pôde sair, a gente continuou com a loja aberta. Fomos tocando. Foi quando a nossa pastora Jaira disse, faz o comercial. Uhum. Aí eu peguei o dinheiro do último empreendimento, investi totalmente na galeria, comprei um terreno, por um fato até engraçado também. Na loja que a gente estava, tinha alguns problemas estruturais em relação a gente não tinha banheiro, e a gente foi pedir para a proprietária lá para arrumar. E ela disse assim, não, veja o que você faz aí, porque eu não vou fazer muita coisa não. E meio que aquilo foi um estralo. Você não vai fazer muita coisa não, eu tenho dinheiro guardado, não tenho mexido por conta da pandemia. Então eu disse, não vai não, então eu vou arrumar um lugar para mim agora onde eu mando e desmando e faço o que eu quiser. É bom assim. Né? Aí eu fui, comprei o terreno, a gente construiu a galeria e a gente foi para lá, para a loja nova. Né? E com alguns amigos que são nossos inquilinos hoje, né? Que a gente tem como parceiros, né? Que estão lá com a gente todo dia, graças a Deus, que Deus faça os prosperar, desculpa. Amém. Né? Sempre para quem esteja ali lado a lado com a gente. E a gente começou, e claro que, como você diz, né? Empresa familiar tem seus problemas. Era arranca-rabo com a esposa, era um menino meu filho mais velho que fazia uma besteira, enfim. Agora eu tô bem melhor, mas eu era um cara muito explosivo. Né? Se eu visse derramar esse copo aqui, mesmo com ele com a mesa enxugada, mas eu continuava a falar. E aquilo desgastava demais. E o tempo foi passando e a gente foi aprendendo a trabalhar, a gente foi aprendendo a tomar conta da loja de uma forma correta. Não é tão correta ainda porque a gente ainda está aprendendo, mesmo com quase 2 anos e meio, que a gente ainda está aprendendo. A gente tem muito que aprender dentro do comércio, mas tem muitas brigas internas. Né? Eu tinha briga com minha esposa, eu tinha briga com meu filho tinha briga comigo, com minha esposa, enfim.
E não é fácil você trabalhar com sua família. Porque, às vezes, quem é casado sabe disso, às vezes você precisa de um momento seu. Né? Às vezes você está com um problema em casa, brigou com sua esposa, mas você vai para o seu trabalho que é longe, você passa o dia, quando volta, você volta com a cabeça fria, seu pensamento é outro. Isso, eu me desconectei daquele momento. Né? Tá, desconectou, o interruptor foi desligado. Mas ali não, você tá com aquele problema de briga e tá o tempo inteiro. Mas você tá com um problema de briga em casa e vai pro trabalho, sim, a esposa tá lá também. E tem briga no trabalho também, então junta uma coisa com a outra. Mas hoje, graças ao amadurecimento nosso, é uma coisa bem tranquila. Às vezes acontece uma coisa, a gente fala e daqui a pouco vai para lá, vem para cá, daqui a pouco volta e parece que não aconteceu nada. Isso chama amadurecimento profissional e familiar. Coisa né? boa. A gente tem as divisões de tarefas dentro da loja, né? Que minha esposa é responsável por algumas coisas, ou por outra. Aquele lance, aquela ideia de segurar o filho, não rolou muito. Não rolou? Não, porque ele estava predestinado a fazer o que ele queria fazer e já fazem 11 meses, né? Não, 10 meses que ele... Tá nos Estados Unidos, né? Isso, foi à procura de trabalho em outro país, né? Que ele já teve a oportunidade de conhecer a passeio e achou que lá era onde ele ia prosperar. E graças a Deus, nesses 10 meses é o que está acontecendo, por conta do trabalho dele. Muitas vezes, algumas pessoas pensam que é uma coisa que eu quero deixar bem claro e eu deixo para meus familiares e amigos. Né, que muita gente às vezes pensa, tá nos Estados Unidos com o dinheiro do pai é bom. Mas para você ter ideia, nesses 10 meses eu nunca mandei R$1 para meu filho. Então, graças a Deus hoje, ele pode dizer que tudo que ele vem construindo é tudo com o suor dele. É dele. Isso aí eu faço questão, sabe, de falar, porque tem muita gente que acha que Vinícius está lá, que é por conta de que a gente está segurando a barra aqui. E não é. Não é. Vinícius está lá com as forças dele. Né? E a gente está aqui tocando o nosso barco. No meio do caminho, nesses 2 anos e meio, teve alguns problemas. Claro, em relação ao quê? Quando a gente começou a construção da galeria, o meu dinheiro acabou. Só que era aquela história, eu comecei, eu não posso parar. Então a gente começou a tirar de dentro da loja. Tipo, eu precisava de um tubo, eu não tinha mais do meu dinheiro para pagar aquele tubo, então quem pagava era a loja. Entendi. E Érica falava assim, Xande, tu tá sangrando a loja. A loja não vai aguentar. Por quê? É uma loja pequena, no bairro pequeno. Só que eu dizia não. Porque aí quando você começa a ter que ter o pulso de dizer não. Ou vai ou racha. Né? Porque não adiantava eu chegar na galeria com 90% e parar. É você ter convicção do seu empreendimento. Ter convicção do que você está fazendo que vai dar certo. Porque eu acredito que quando o camarada que fabricou o seu veículo, ele entendeu que aquele veículo ia ser vendido. Então, muitas vezes ele colocou o dinheiro dele naquele protótipo, né? Protótipo, sei lá como é que fala. Protótipo. Isso. Ele colocou o dinheiro dele lá, então ele entendeu que aquele carro dele ia ser vendido. Isso. E a mesma coisa quando foi para mim nesse empreendimento. Eu digo, não, eu tenho que terminar. E ela falava, tu tá sangrando a loja não vai aguentar. E ficava aquele conflito. Eu disse, eu tenho que terminar. Pede produto e tome chegar boleto. Nossa. E o boleto não porque para, e outra coisa, é o único que vence, né? É o boleto, né? A gente não vence muito não, mas o boleto vence. Então a gente passou praticamente 1 ano e meio, cara, usando as coisas da loja, aquela agonia, sei que enfim. Já fazem quase mais de 1 ano que a gente conseguiu finalizar esse empreendimento. E depois de 1 ano e meio que a gente começou a respirar, né? A loja começou a respirar. Que a Érica falava, eu não aguento mais trabalhar só para pagar boleto. Mas a vida de quem empreende é isso. Né? De quem não teve vida fácil, de quem não nasceu em berço de ouro. Né? Você tem entendimento que você vai ter dificuldade, mas uma hora você vai ter aquela respiração. Eu costumava dizer, a loja está na UTI. Aí quando o tempo foi passando, desceu para a enfermaria. E eu dizia, tá com o balão de oxigênio. Ela, meu Deus, tu é louco, cara. Não, a gente tem que ter ousadia também. Deus também às vezes diz assim, vai que vai dar certo. Então você tem que ser ousado, né? E aí a gente ficava aquela briga familiar entre eu e ela.
Xande, vai dar certo. Xande, vai dar certo. Foi praticamente, Davidson, um dos momentos que a gente teve meio que uma troca de farpas. Né? Que no começo da conversa eu falei que ela sempre foi uma pessoa que dizia, não, tô contigo. Não tô contigo. Só que chegou uma hora que ela fazia assim, não vai dar certo, não vai. Não vai dar, vai. E assim, a gente dizia, tenha calma. Eu dizia a ela, tenha calma que vai dar certo. E a gente, realmente, a gente passou um tempo só de pagar boleto. A gente trabalhava e não tinha nada de retorno. O lucro, né? Não tinha. Praticamente era ou você empatar, você às vezes... Conta pela receita. Agora, para você ter ideia, depois desse sangue todo derramado na loja, às vezes acontecia, Davidson, chegava uma segunda-feira, você tinha 3, 4 mil reais de boleto. Nossa. E às vezes não tem R$1 na conta, cara. Não tem R$1 na conta. E ela dizia, e agora, Charles? Vai dar certo. E o trabalhar de Deus é tão grande lá, mais uma vez na nossa vida, chegava no final do dia, batia o dinheiro certinho dos boletos. Glória a Deus. E a gente passou praticamente uns 6 meses dessa forma. Abria a loja de manhã e não tinha o dinheiro do boleto do dia. Chegava no final do dia, o dinheiro estava lá. E as coisas acontecendo. Já faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente está lá na loja nova. Agora que a gente está começando a respirar. Porque ainda existia pagamentos do terreno, pagamentos de algumas coisas da própria obra, e agora a gente está começando a respirar. Porém, o empreendimento não ficou pronto 100%. Existem algumas coisas pendentes que, graças a Deus, está começando a resolver. Que a gente tinha prometido para o pessoal do primeiro andar um piso cerâmico que não tinha. E, graças a Deus, eu agradeço a ele por ele ter me honrado. A gente já conseguiu deixar esse piso superior pronto. Agora a gente está na dependência da escada, terminar o piso lá da escada. O Matheus conhece muito bem lá, trabalha lá. E eu tenho fé que daqui para o final do ano a gente consegue. Se Deus quiser. Para poder honrar com nossos inquilinos o que foi prometido. Que a gente disse, tem paciência que daqui para o final do ano a gente consegue. Então, 90%, 85% a gente tem resolvido. E se Deus quiser, até o dia 31 de dezembro a gente vai resolver esse resto. Porque as coisas começaram a fluir. E assim, a gente teve muita briga familiar em relação a isso. Principalmente essa história de não vai dar certo, achando que tu tá tirando muita coisa da loja, tem muito boleto, vai dar certo. Só que, graças a Deus, hoje a gente tá com um pouco mais de tranquilidade, as coisas estão começando a fluir, a gente está começando a ter estoque que a gente não tinha, E aí é você ter entendimento e ter paciência também, porque trabalhar com o familiar não é fácil. Verdade. E a gente tá lá todo tempo, agora a gente tá 24 horas praticamente. Muita coisa. Isso, com certeza. Sobre, Davidson, que uma coisa muito importante também é que eu acredito dessa forma, que o nosso primeiro empreendimento, falando do lado empreendedor, o nosso primeiro empreendimento é a nossa família. Sim. Com certeza. Claro. Você investe tempo, você investe suor, sangue pela esposa, pelos filhos. Nesse meio tempo que vocês trabalham junto, tudo, vocês tiram um tempo só para vocês? Então, nossa família, Matheus, eu vejo como nosso primeiro ministério, Não digo nem empreendimento, eu digo ministério. A gente tem que dar suporte total e atenção total. Nesse momento é um pouco mais conturbado, mais complicado. Mas a gente já está no entendimento de quê? Porque a gente, na nossa loja, a gente abre de domingo a domingo. Porém, a gente já tem a ideia de quê? Eu vejo assim, se eu estou num domingo em casa, que eu não vou passear, eu não vou viajar, eu não vou descansar, entre aspas, porque quando você está em casa, acontecem as coisas de casa para você fazer. Sim. Eu costumo dizer, minha esposa às vezes prefere estar na loja do que estar em casa. Porque em casa, com certeza, ela trabalha mais. Então, a gente já está com esse entendimento. Se o domingo eu não vou viajar, eu não vou passear, eu não vou descansar, então eu prefiro vir para a loja. Porque, querendo ou não, eu arrumo o dinheiro e pago um boleto no outro dia. Mas a gente está bem, hoje a gente está bem definido em relação a isso. Como aconteceu no último feriado, a gente costumava abrir também. No feriado dia 15, a gente foi descansar. A gente foi passear, a gente tirou um tempo para a gente.
Então, isso é muito importante. Você Com ter o certeza. tempo para sua família. E, por incrível que pareça, quando eu comecei a empreender, foi onde eu tive mais tempo para minha família. Foi onde eu tive mais tempo. Quando eu trabalhei com o seu Geraldo lá atrás no banco, parece mentira. A Érica dizia assim, isso é mentira, Alexandre. Todo dia 6 de junho, que é o aniversário do Riquelme, a gente passava viajando. Uhum. Passamos 3 anos sem poder estar no dia 6 de junho para comemorar o aniversário com o Riquelme. Parecia uma coisa. Quando dava dia 4 de junho, aparecia uma viagem que só voltava dia 8. 3 anos seguidos. E hoje, graças a Deus, é quando a gente consegue ter mais tempo junto, Uhum. né? Hoje a gente consegue realizar algumas coisas que a gente não conseguia quando a gente trabalhava CLT. Agora, isso você tem que ter uma programação, Sim. né? Com Você tem que certeza. estar com as contas em dias. Você, tipo, eu vou fechar num domingo próximo. Eu tenho que entender que se na segunda-feira, os boletos que eu tenho para segunda e terça, se eu vou conseguir pagá-los ou não. Não, tá apertado, então tem que abrir domingo, esquece passeio. E a partir do momento que você vai passear, você vai estar gastando, Claro. Verdade. né? Então, você tem que ter essa responsabilidade de arcar com seus compromissos. Se você tem... é como a gente faz hoje, né? Vamos viajar domingo? Vamos. Como é que tá os boletos? Segunda, terça e quarta. Tá tranquilo de pagar? Vamos. Vamos passear. Vamos no shopping, vamos numa praia. Apesar que eu não gosto muito de praia. Mas tem que fazer o gosto da patroa. E já faz um tempo já que a gente não vai à praia. Uhum. Mas quando ela vê, ela vai me cobrar sobre isso. Mas por incrível que pareça, quando a gente começou a empreender, foi quando a gente começou a ter mais tempo. Eu comecei a ter mais tempo para minha família. Hoje eu consigo buscar Riquelme na escola. Legal. Quando eu era CLT eu não conseguia. Porque eu consigo deixar o Erika na loja e vou buscar ele na escola. A gente deixa ele na porta de manhã quando vai trabalhar. Coisa que a gente, quando trabalhava CLT, não conseguia. A gente deixava com nossa cunhada, né? As crianças. Então a gente não tinha muito essa participação de escola. Quando meu filho mais velho ia fazer alguma coisa na escola, eu conseguia ir. O Riquelme, que hoje faz o jiu-jitsu lá com o Estevão, ele, quando começou nas artes marciais, ele começou no karatê. Então a gente conseguiu viajar muito com o Riquelme. Érica não ia porque não tinha coração para ver as coisas da luta. Mas a gente viajou muito, então o empreendedorismo me deu essa brecha. Tá entendendo? De estar mais perto dos meus filhos. O Riquelme eu acompanhei mais de perto dessa fase criança e início de adolescente. E isso em tudo, escola, participação do esporte, coisa que eu não tive lá atrás com o Vinícius. Mesmo o Riquelme com 3 anos, a gente passando 3 anos sem conseguir participar dos aniversários dele no dia, mas assim, tipo depois de 6, 7 anos dele, quando a gente começou a arte do empreender, né? A gente começou a ter mais tempo. Tive mais tempo para minha esposa, mesmo estando perto, mesmo estando longe, que a gente, quando trabalhava lá no banco, a gente viajava muito, passava muito tempo fora, porque o diretor tomava conta de 5 estados. E a gente fazia esses 5 estados de carro. Nossa. E não era 5 estados só a capital, eram os interiores também. Então a gente rodava muito. E a gente ficava muito longe. Então, graças ao que a gente tem hoje, ao que a gente construiu nesse pouco tempo, é o que eu consigo conciliar muito. Consigo buscar Riquelme na escola, consigo vir num treino de Riquelme, consigo sair com minha esposa no médico, que agora, graças a Deus, estão dando mais essas brechas de consultas à noite, né? Uhum. Que a gente agradece que a gente consegue acompanhá-los. Enfim, nesses 7 anos para cá que a gente começou a empreender, foi quando a gente teve mais tempo para a família. Porque quando a gente trabalhava CLT, a gente não tinha muito. Não tinha. Apesar de que, no começo, no nosso primeiro empreendimento, eu ficava dentro do empreendimento de domingo a domingo. Que eu fazia o quê? Uma coisa que a pessoa, quando começa a empreender, eu acredito que seja 100% de uma forma geral. Você não consegue ter muito tempo para os outros. Como é a sua primeira vez, você fica meio que inseguro. Então você está praticamente o tempo inteiro dentro daquilo. Você quer ver esse tempo como tá Você funcionando. quer ver como está funcionando. E eu era muito aquele cara que eu queria fazer acontecer. E mesmo nas obras eu tendo pessoas, mas eu carregava areia, carregava cimento, carregava brita, carregava tijolo. Eu era aquele cara que se fazia presente, mas não ficava só olhando. Uhum.
Eu bati um prego numa tábua mesmo, fazendo besteira, mas eu sempre fazia. Aham. Eu era aquele cara de estar dentro e tocar e botar a mão na massa mesmo. Que legal. Né? Só que isso é ruim. Só que no começo, eu acho que, de uma forma geral, acho que acontece com todo mundo. Às vezes, dia de domingo, eu saía de casa e vinha no empreendimento, colocar uma coisa que estava fora do lugar. E isso é ruim. Uhum. Só que quando você não tem maturidade nesse ramo, quando você começa a empreender para você, você começa a querer fazer tudo. E você começa a fazer tudo e acaba que não faz nada. Então você começa a ter que direcionar as coisas para as pessoas. Só que se você tiver um problema que eu tinha, que eu era assim, se a pessoa movimentasse esse prato, eu achava que ele tinha movimentado errado. E eu vinha depois e movimentava também. Eu sei como é isso. Isso aí era uma coisa que me fez aprender muito. Né? Porque você direcionava uma pessoa para fazer uma coisa, essa pessoa fazia e você ia atrás e daqui a pouco fazia de outro jeito. Porque como aquela pessoa fez, você não estava satisfeito. Uhum. Mas é quando você quer centralizar as coisas demais. E quando você começa a ser centralizador, começa meio que a atrapalhar. Né? Hoje, antigamente eu ficava centralizando as coisas dentro da loja. Hoje mais não. Isso aqui é teu, Érica. O filho é teu, cuida aí. Claro que às vezes a gente tem que ajudar um ao outro, né? Porque eu também não posso ver uma coisa acontecendo e eu podendo ajudar e eu não ajudar. Uhum. Mas uma coisa que o novo empreendedor ele tem que aprender, que ele também não pode estar centralizando tudo. Ele tem que ter alguma pessoa para poder fazer que as coisas movimentem. Uhum. Porque ele acaba sendo escravo do trabalho dele. Dividir a responsabilidade. Sim, Né? porque senão ele acaba trabalhando mais do que quando ele trabalhava como CLT. E o propósito do empreendedor não é esse. É você ter brechas na sua vida, brecha para sua família, brecha para Deus, brecha para tudo. Uhum. Então, Quando você começa a ser muito centralizador, é melhor você deixar de lado e você voltar para o CLT. Né? Você tem que voltar porque você está fazendo da forma errada. Uhum. Então hoje eu começo já a descentralizar mais as coisas. Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, e eu fico só olhando também. Como também minhas obrigações, a minha esposa também fica olhando. Uhum. Mas quando começa a apertar, ela vai lá e me ajuda. Né? Tem um caso até engraçado. A gente participa de um PG, que lá na igreja a gente chama Pequeno Grupo. Sim. Que são células em outras igrejas. E algumas vezes a gente vai dar a palavra do dia, né? E quando minha esposa pega a palavra do dia, eu nem olho, deixa ela lá. Deixa ela lá achando, meu Deus, é hoje. Vê aí, estuda aí. E quando eu pego a palavra, ela fala assim, tu quer que eu te ajude? Eu disse, não. Ela, meu irmão, tu é muito... Não foi imposto para mim, então eu que tenho que fazer. Isso. É a mesma coisa no trabalho. Se for imposto para você, agora, se você tiver uma dificuldade, como uma vez chegou uma palavra, que são vários tópicos. Nesses tópicos tem versículos e capítulos. E vinha uma sequência muito fácil, cara. Muito fácil. Fácil assim, né? Para quando você estuda. Uhum. Né? Vinha uma sequência muito tranquila para melhorar esse termo. Uma sequência tranquila de palavras. Quando chegou no último assim, eu disse... Quem fez isso aqui fez errado. A minha ousadia. Aí fui e liguei pra menina, que é a responsável pelo PG. Seu Tássia, quem fez essa pauta aí tá errado, que o último tópico tá errado. Aí ela disse, Xande, foi pastor Leandro. Eu disse, não tá errado, mas não, eu vou ligar pra ele. Não, tá certo, eu me enganei. Eu vou ligar pra ele. E é aquela história da ajuda. Uhum. Né? E como eu tenho um pouco de entendimento da palavra, foi quando eu disse, não, foi pastor Leandro, não tá certo. Aí eu peguei, já liguei pra ele, pastor, que é isso aqui, homem. Me ajuda, Alexandre, o entendimento assim, assim. Aí foi quando abriu os meus olhos para o que ele realmente queria, né? O que fosse passado no PG. E como eu volto a falar, a mesma coisa no trabalho. Você foi posto a sua atividade e você tem que fazer. Agora você está tendo dificuldade, procure ajuda. Né? E se você está do lado de fora vendo a pessoa com dificuldade, ajude também. Uhum. Né? Porque aí é quando as coisas começam a acontecer. Porque aí também envolve o lado egoísta. Né? Quando a gente está em família, né, a gente costuma a ter mais esse feedback. Uhum. Né? De pedir ajuda e a outra pessoa está do lado olhando para ajudar. Mas quando você começa a envolver colaboradores que não tem nada a ver com sua família, você vê que as coisas começam a atrapalhar. Né? A gente teve uma situação
quando a gente tinha esses colaboradores, que chegou uma pessoa pra gente pedindo trabalho e eu fui bem sincero com ele. Eu disse assim, olha, eu não consigo lhe dar trabalho hoje porque o quadro está fechado, o que a gente tem para terminar a obra já está definido, então a gente não consegue te dar esse trabalho. E essa pessoa ficou insistindo e a gente, com um coração muito bom, a gente foi que ajudou essa pessoa. Aquela história do ajudar. Vamos Sim. ajudar, né? Ajudar. Aí a gente começou a ajudar essa pessoa. Só que eu fui abrir o jogo para ele e disse assim, olha, eu não consigo lhe colocar a carteira assinada. Eu consigo lhe ajudar pelo que você trabalha. O que é que você diz? Não, eu tô precisando, eu quero. Eu topo tudo. Se entenda, não lhe prometi nada. Eu posso lhe pagar pelo que você vai trabalhar. Você quer? Quero. Aí a gente foi e ajudou essa pessoa. Quando a gente resolveu dar um tempo nas obras, a gente pagou a semana dessa pessoa. Uma semana depois, essa pessoa estava batendo na minha porta, dizendo que iria fazer isso. Eu disse, faça. Pode fazer. Sabe por que eu digo faça? Mas você não vai dizer nada. Eu disse, não. Quando você pediu ajuda, eu lhe prometi CLT? Não. Então pronto, faça. E a gente bateu um papo com essa pessoa dentro da loja. A gente mostrou o que a gente tinha feito. Eu disse, isso é falta de caráter seu. Porque em nenhum momento eu lhe prometi nada. Se eu tivesse lhe prometido, você teria todo o direito de fazer. E a Erika começou a falar de Deus na vida dele, que aquilo não era coisa que ele fizesse, mas que ele tinha total liberdade para fazer o que quisesse. Daqui a pouco esse camarada estava chorando em cima do biru lá nosso, entendendo que a gente tinha feito a coisa correta com ele, ajudado ele, e o que ele estava fazendo era errado. E aquilo ali, esse camarada chorou e eu disse que ia ajudá-lo depois de alguma forma, e a gente ajudou pouco, mas ajudou. E hoje esse camarada passa por mim, é uma coisa muito tranquila, porque ele entendeu que a gente ajudou ele da forma que a gente podia, né? Uhum. E ele, como a gente estava falando um pouco, ele não fez da forma contrária, ele também não teve a gratidão. Porque é uma coisa, Davidson, eu acho que o ser humano, se ele tivesse vindo, entre aspas, de fábrica, com humildade e gratidão, eu acho que a gente estava vivendo outros tempos, né? Com certeza. Porque o ser humano, ele é muito ingrato. Às vezes você ajuda as pessoas, como a gente às vezes ajuda lá no comércio, quando passa lá alguém pedindo alguma coisa, e tem gente que exige. Muitas vezes vai pedir exigindo. Aí eu também sou meio que Pedro, né? Eu às vezes ando com a espada do lado e às vezes eu sou muito inciso no que eu faço. Aí a Erika faz, tia calma, e o Matheus até desligou o microfone aqui. Enfim. Ai, meu Deus. E eu fico muito triste, né? Você não tem gratidão. E principalmente quando você ajuda as pessoas, né? Que você, de uma forma ou outra, quando você é abençoado, você tem que ajudar as pessoas, né? Você não pode ter a benção só para você, porque aí já vem aquela história da ganância, né? Se você pode ajudar, ajuda, né? Só que o ser humano, ele às vezes se aproveita da sua ajuda, né? Então, a história de ajudar se parte do princípio como a gente faz hoje lá no trabalho, eu e Erika. A gente se ajuda, né? E isso é o que está fazendo as coisas fluírem. Graças a Deus a gente está começando a respirar. A loja hoje já saiu do hospital. Olha, Né? aí, Antigamente estava na UTI, estava na enfermaria, e hoje a gente já está... Recebeu alta. Já recebeu alta. Graças a Boa, Deus. graças a Deus.